Então vamos caminhar aí, 1 Pedro 3, de 1 a 6. Eu quero mostrar para vocês a seguinte mensagem central. Por que nós dividimos o nosso texto em blocos e destacamos uma mensagem central? A ideia é destacar, deixar evidente o que o texto quer nos ensinar, num resumo. E a partir disso a gente consegue caminhar devagarinho na exposição ao longo da semana de maneira didática. Então, a mensagem central desses versículos aqui, 1 Pedro 3, 1 a 6, é a seguinte, preste atenção. A submissão doméstica é uma poderosa ferramenta de testemunho cristão. Vou repetir. A submissão doméstica é uma poderosa ferramenta de testemunho cristão. E por que nós estamos falando de submissão doméstica? Porque diz respeito ao relacionamento entre homem e mulher, marido e esposa. Reparem que Pedro, ele começa o seu argumento aqui desse miolinho lá em 1 Pedro 2, 13, falando da sujeição às autoridades. Ele falou que nós, como crentes, devemos nos sujeitar, aquele verbinho que nós já comentamos, hipotasso, nós devemos nos sujeitar às autoridades, aos governos. E quando nós nos sujeitamos a essas autoridades, então nós estamos agradando a Deus. Então, nós vimos isso lá dos versículos 13 a 17. Dos versículos 18 a 25, nós aprendemos a respeito da sujeição profissional, por assim dizer, dos servos para com os senhores. E essa sujeição, que também conta ali com o verbinho hipotasso, a ideia de sujeitar-se, colocar-se sob uma estrutura, colocar-se sob alguém superior, colocar-se voluntariamente debaixo da liderança, do comando dessa pessoa, nós estudamos que contava com o exemplo do próprio Cristo, que sofreu injustamente, como muitos servos estavam sofrendo. Essa é a marca dos leitores de 1 Pedro, o sofrimento, por conta deles serem crentes. Nós vemos isso, a palavra sofrimento, provações, em vários momentos de 1 Pedro. Essa é a tônica de 1 Pedro. E os servos passavam por isso. Agora, Pedro dá mais uma proximidade, Pedro amplia agora a sua observação para a esfera doméstica. Ele falou das autoridades, ele falou das relações profissionais, também domésticas aqui. Nós vimos que o servo aqui possivelmente é um servo doméstico, mas um ambiente doméstico um pouco mais amplo. E agora nós vamos para o ambiente conjugal. Agora Pedro mostra como deve ser a submissão entre marido e esposa. Então nós temos aqui como se fosse um funil das autoridades, onde todos os crentes devem se submeter aos seus governadores, seus líderes, passando pelo ambiente servil, chegando agora nas relações de marido e esposa. E o que nós estamos defendendo então? Que a submissão doméstica é uma poderosa ferramenta de testemunho. E como é esse testemunho? Bom, esse testemunho tem 3 características. Em primeiro lugar, é um testemunho prático. Nós vemos isso nos versículos 1 a 2. E com prático, eu quero dizer que é um testemunho onde as ações falam muito. Trata-se de um testemunho onde nem sempre as palavras têm tanto protagonismo, mas é um testemunho onde as ações falam muito alto, onde as ações da esposa dentro do lar, a postura dela, o comportamento dela, as ações dela em relação ao seu marido, exercem forte testemunho dentro de casa. Então, por isso é um testemunho prático. Tanto que Pedro fala que para que o marido não crente seja ganho sem palavra alguma. Ou seja, ele seja aí dirigido, ele seja influenciado, ele seja convencido da validade do cristianismo por meio do comportamento, das ações da sua esposa. E nós vamos ver isso nas próximas semanas. Por isso é um testemunho prático. Uma segunda característica do testemunho doméstico, que é uma ferramenta poderosa de testemunho, é que trata-se de um testemunho valoroso. Trata-se de um testemunho valoroso porque mostra o que deve ser realmente valorizado na mulher. Trata-se de um testemunho valoroso porque mostra o que deve ser realmente o ponto de maior importância para uma mulher. O que uma mulher deve valorizar? Será que o que define, será que a marca distintiva de uma mulher é a sua aparência?
É claro que é importante que as mulheres cuidem da aparência, né? Isso ninguém questiona, as mulheres gostam disso, os homens gostam disso também, mas essa não é a marca distintiva da mulher. Pedro mostra aqui para nós que o que realmente deve ser distintivo é o seu homem interior, é a sua postura interior, a sua mentalidade, o modo de encarar a vida. Essa deve ser a postura da mulher cristã e esse deve ser o seu valor, um testemunho valoroso. E, por fim, há uma terceira marca do testemunho cristão, aí dos versículos 5 a 6, que é que o testemunho cristão é consolidado. Como assim o testemunho cristão é consolidado? Pedro justifica o seu argumento sobre a submissão doméstica, a submissão feminina dentro do lar, a partir do exemplo das mulheres do Antigo Testamento. Ele cita aqui, inclusive, diretamente Sara, citando ali que Sara respeitava e se submetia a Abraão. Então nós percebemos aqui que trata-se de um testemunho consolidado ao longo da história. Trata-se de um testemunho que é firmado, confirmado, validado pelo exemplo das mulheres do passado. Então nós percebemos aqui essas três divisões. Nós estamos falando que a submissão doméstica é uma poderosa ferramenta de testemunho cristão, e esse testemunho cristão tem três características. Trata-se de um testemunho prático, trata-se de um testemunho valoroso e trata-se de um testemunho consolidado. E é assim que nós vamos caminhar nas próximas semanas, tá ok? Pastor Isaac, tudo certo aí? Beleza. Espero que todos estejam ouvindo bem aí agora. Você quer desbloquear aí? Ou? Não gosto sem. Presta aqui que eu passo aqui. Então, hoje nós vamos apenas começar o nosso estudo. Acho que travou aqui. Eu só queria ver o pessoal comentando no Facebook, mas deve travar. Ok. Qualquer coisa, dá um toque para a Isabela emprestar o iPad dela. Muito bem, minha gente. Então vamos começar aqui no nosso primeiro ponto, que fala de um testemunho prático. Mas hoje, na verdade, nós não vamos expor todos os versículos 1 e 2. Nós não vamos trabalhar nesses versículos por completo. Nós vamos caminhar numa pequena introdução que eu gostaria de fazer com vocês a respeito do papel das esposas, do papel da mulher nos tempos do primeiro século ali, em torno, um pouquinho antes, um pouquinho depois, em torno do que é dito, em torno do que Pedro diz aqui. Como que a sociedade via a mulher? Bom, no primeiro século, você tinha dentro do judaísmo você tinha um comportamento, você tinha uma diferença muito grande, realmente, entre a mulher dentro do judaísmo bíblico, do Antigo Testamento, que valorizava a mulher, em contraste com as sociedades pagãs. As sociedades pagãs davam até certa liberdade para as mulheres, você tinha códigos que protegiam as mulheres em várias esferas, só que o problema era que o papel até social da mulher era muito vinculado às religiões da época, que eram religiões pagãs promíscuas, de maneira que você tinha sacerdotisas cultuais, você tinha mulheres que eram imorais. Você tinha, até na cultura grega, você tinha, por exemplo, a figura das prostitutas intelectuais, que eram mulheres com as quais os homens casados saíam, a fim não apenas de ter uma parceira sexual, mas também uma parceira intelectual, já que as suas esposas mesmo nem sempre tinham acesso a um conhecimento acadêmico tão grande. Então você tinha essa figura aí. Você tinha também uma visão dos gregos, desde os filósofos lá, um pouco dividida. Alguns defendiam o valor da mulher e tudo mais, mas outros tratavam a mulher como uma ameaça e realmente às vezes rebaixavam a mulher a um nível subhumano. Então você tinha uma diferença muito grande do paganismo para o judaísmo, para a Bíblia, para os preceitos bíblicos do Antigo Testamento no que diz respeito à mulher. E nós percebemos isso desde Gênesis, desde o livro das origens, desde lá do primeiro livro da Bíblia, nós percebemos que a criação do homem e a mulher colocam ambos em igualdade
ontológica, ou seja, o valor intrínseco do homem e da mulher são iguais. Deus criou homem e mulher sem fazer um maior que o outro, ou um melhor que o outro, em termos essenciais. E isso era uma grande diferença em comparação com os povos pagãos. Isso era uma grande diferença. Então nós percebemos que quando nós chegamos em um texto como esse, é importante nós fazermos algumas ressalvas, porque muitas pessoas atacam a Bíblia dizendo que a Bíblia é um livro machista. E dizem de passagens como essa, afirmando que isso confirma o machismo bíblico, mas isso não é verdade. A Bíblia não é machista, o cristianismo não é machista. E nós percebemos isso pelo próprio texto que está diante de nós, na verdade. Porque quando Pedro se dirige aqui às esposas, a primeira palavrinha que aparece aqui no versículo 1, que fala mulheres, poderia ser melhor traduzida por esposas nesse contexto, já que Pedro vai fazer um contraste entre marido e esposa. Talvez esposa seja a melhor tradução aqui, mas é a mesma palavra para mulher e para esposa. Mas nós percebemos que Pedro não está sendo machista por uma razão muito evidente, por uma razão muito óbvia. Ele dedica 6 versículos para falar a respeito das esposas e como deveria ser o comportamento delas. Ele faz isso antes de falar dos maridos e depois ele dedica um versículo apenas com orientação a respeito dos maridos. Aí você pode falar, pastor, mas ele faz isso porque as mulheres tinham que ter um monte de regrinhas ali e tal, enquanto os homens eram soltos. Não, mas não é isso. Nós percebemos que Pedro faz esse destaque aqui às esposas, porque lembre-se, Pedro está preocupado em mostrar que Deus cuida daqueles que sofriam naqueles dias. E realmente as esposas, nesse contexto, nós vamos falar daqui a pouco, elas poderiam sofrer algum tipo de sofrimento por serem cristãs. De modo que Pedro aqui está mostrando que elas não eram rejeitadas no cristianismo, que a fé cristã não colocava elas num nível inferior. Pelo contrário, elas tinham orientações de como elas deveriam se comportar, de como elas deveriam agir, mesmo estando no mundo contrário à posição de dignidade que elas desfrutavam na realidade. Então nós percebemos que a menção das mulheres aqui, das esposas aqui em 1 Pedro 3, é o contrário do machismo. É uma visão equilibrada, que valoriza e protege a mulher. A fé cristã protege e exalta o valor da mulher. A fé cristã resguarda a dignidade da mulher. E nós precisamos enfatizar isso, porque hoje em dia as pessoas olham para o cristianismo como se fosse uma religião totalmente machista aí nos moldes feministas, cunhados nos moldes feministas, uma palavra cunhada nos lábios das feministas, sendo que não é. Pedro aqui está identificando aquelas mulheres como crentes, assim como identificou os servos, assim como identificou todos nós sob as autoridades, identificando essas pessoas com a fé cristã, falando, olha, vocês todos são crentes e devem se comportar nessa estrutura social da qual vocês fazem parte. Então nós percebemos aqui que não há um machismo no cristianismo. Nós percebemos, na verdade, que esse machismo não existe, porque o próprio Senhor Jesus, em seu ministério, teve uma abordagem antimachista. Como assim? Em primeiro lugar, nós reparamos que a primeira pessoa a qual Jesus anunciou claramente ser o Messias, que nós temos o registro disso, foi uma mulher. Você deve se lembrar da mulher samaritana. Vai chegar o tempo, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores não adorarão naquele monte. A mulher samaritana fala, é verdade, quando o Messias vier, ele vai nos falar sobre isso. Jesus fala, esse tempo já chegou. Eu sou o Messias. Então nós temos que a primeira revelação clara do ministério messiânico de Jesus foi uma mulher. Você deve se lembrar também que na ressurreição de Jesus, a primeira testemunha ocular da ressurreição de Jesus foi uma mulher. E é engraçado porque naqueles dias o testemunho das mulheres, mesmo na cultura judaica, vejam só, existe o ideal bíblico, mas mesmo a cultura judaica tinha uma visão da mulher deturpada, enquanto a Bíblia não falava isso. Tanto que naqueles dias, nas sinagogas, você tinha 2 orações, uma oração para os homens e uma oração para as mulheres. E a oração dos
os homens, no final da oração, o homem agradecia por Deus não ter feito aquele homem mulher. Então ele agradecia assim: Senhor, obrigado porque o Senhor é grande e tal, e obrigado por não me fazer uma mulher. Então você tinha no judaísmo instituído ali do primeiro século, você tinha uma inferiorização da mulher. Não porque isso vinha da Bíblia, mas porque isso vinha da mentalidade daqueles judeus que estavam se afastando ali da verdadeira fé, do verdadeiro culto a Deus, tanto que Jesus reprovou os mestres da lei várias vezes por conta das distorções, das inserções que eles faziam. Mas veja, Jesus se apresenta depois de ressuscitar uma mulher, Maria Madalena. Então nós percebemos que o ponto crucial do Evangelho na sua ressurreição tem uma participação feminina. Vocês devem se lembrar também de Maria, do Magnificat de Maria, o hino que Maria entoa a Deus por ocasião de tudo que Deus estava fazendo na vida dela, mostrando que Maria não era alguém de intelecto inferior, porque o Magnificat de Maria tem um conteúdo teológico, um conteúdo escriturístico muito grande. Então nós percebemos que para os autores bíblicos a mulher não é inferior de modo algum. Nós percebemos também que a Bíblia não é machista, que o cristianismo não é machista, porque Priscila e Áquila tiveram uma participação fundamental no livro de Atos, ensinando outros homens, ensinando outros crentes. E você vê Priscila e Áquila participando disso. Os dois, o casal, Priscila atuando nisso também. Você tem o exemplo de Timóteo, onde Paulo diz a Timóteo a respeito de Eunice e Lloyd. Aqui foram ali a mãe e a avó de Timóteo que ensinaram a Timóteo a respeito das Sagradas Letras. Então você percebe nisso o papel essencial da mulher no cristianismo. No livro de Romanos, se você ler Romanos 16, você vai ver ali vários nomes de mulheres, pessoas que trabalhavam nos bastidores do ministério do apóstolo Paulo. E nós temos vários nomes femininos ali, mostrando que o cristianismo de modo nenhum menospreza ou inferioriza a mulher. Pelo contrário, o cristianismo foi na contramão das religiões da época, na contramão das culturas da época, retirando as mulheres do ambiente de promiscuidade, retirando as mulheres do ambiente de paganismo, retirando as mulheres da ignorância intelectual e colocando-as no caminho de crescimento espiritual, no crescimento de conhecimento bíblico, como todos os crentes deveriam ter. Então, essa afirmação que fazem de que o cristianismo é machista, isso é totalmente mentira. Isso é totalmente mentiroso. Isso é fruto de pessoas que não têm conhecimento histórico do cristianismo e tampouco leem a Escritura. Isso é fruto de pessoas que não têm conhecimento disso. Mas nos nossos dias, meus irmãos, a posição da esposa, a posição da mulher na sociedade continua sendo muito controversa por conta desses movimentos feministas que têm entrado na igreja. Infelizmente, o feminismo tem entrado na igreja, muitas vezes travestido de algumas desculpas esfarrapadas. Então as pessoas falam: não, nós estamos aqui tratando não do feminismo como essas mulheres tratam aí, mas nós estamos falando aqui dos excessos que são cometidos. E realmente são cometidos excessos em relação às mulheres nos nossos dias. Mas muitas vezes esses excessos não são excessos. Muitas vezes as pessoas chamam de excesso o fato da Bíblia falar que a mulher deve priorizar o lar. E muitas mulheres visando uma independência financeira, querendo ter uma independência profissional, querendo seguir os seus sonhos, os seus grandes projetos, dizem que a Bíblia é um pouco excessiva, é um pouco machista quando fala que o ministério principal da esposa deve ser a sua família. Então muitas pessoas abraçam um feminismo light, abraçam um feminismo com baixo colesterol ali, com baixa gordura trans, um feminismo bem leve, abraçam isso achando que não é feminismo, mas é feminismo.
E pior, muitas pessoas acabam sendo um pouco inocentes até, acreditando que o feminismo nas suas ondas, o feminismo teve várias ondas, a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda, que o feminismo ao longo das suas ondas, em algum momento, nós poderíamos aproveitar algo do feminismo, que o feminismo em algum momento teve alguma relação com o cristianismo, alguma relação próxima com o cristianismo. O problema é que quando nós olhamos para textos como 1 Pedro, nós percebemos que a postura das esposas naqueles dias não deveria ser as posturas que essas ondas do feminismo tiveram. Então nós precisamos ser muito cautelosos, meus irmãos. Infelizmente, os jovens têm abraçado muitas ideologias e não têm filtrado essas ideologias pelo crivo da palavra de Deus, pela peneira da palavra de Deus. E nós temos visto isso entrando nas igrejas. Inclusive, eu soube de um caso de uma igreja grande, onde estava tendo, se não me engano, uma conferência a respeito do papel da mulher e tudo mais. Dentro de uma igreja, você tinha, acho que um pastor, um sociólogo, e o pastor falou, não, nós precisamos ver o papel da mulher à luz da Bíblia. Então ele foi interrompido por outro participante daquela banca, ali que estava se apresentando, e falou, não, aqui não é lugar de Bíblia, aqui nós estamos falando do ponto de vista sociológico. Então você já vê aí o problema da crise, você já começa a ver aí o tamanho da crise, o problema que nós temos que lidar. Dentro de igrejas estão sendo tratadas questões que deveriam ser lidas à luz da Bíblia de maneira sociológica. As pessoas deixam a Bíblia de lado e tratam a questão como algo social, e então colocam suas próprias impressões nisso. Mas, pois bem, como eu disse, o papel da mulher é controverso hoje. Se você já assistiu Os Incríveis 2, por exemplo, você deve se lembrar que a esposa do Doutor Incrível, a mulher Senhor Incrível, a mulher Elástico, tem todo ali um dilema sobre ela trabalhar trabalhar fora de casa, na espionagem, enquanto o marido fica cuidando das crianças ali em casa. E ali você já começa um dilema. O curioso desse filme é que ele tentou lacrar, mostrando que a mulher pode fazer tudo o que o homem faz, e o homem é um incompetente que não consegue fazer metade do que as mulheres fazem, só que o problema é que a família entra em colapso justamente por conta de uma inversão de papéis. No final das contas, a lacração, como o pessoal fala, né, foi tentar lacrar e o tiro saiu pela culatra, foi o resultado oposto, a mensagem oposta que foi passada. Vocês devem se lembrar também de um filme com a Anne Hathaway e o Robert De Niro, se não me engano, Um Senhor Estagiário, esse é o nome do filme, né? Um Senhor Estagiário, onde o Robert De Niro já é um senhorzinho e ele trabalha para uma mulher, a Anne Hathaway, que tem uma empresa à frente do seu tempo, e essa mulher trabalha enquanto o homem, o marido dela, cuida da filha. E você tem toda uma crise familiar aí, instituída também por vários fatores, mas você tem essa inserção da mulher no mercado de trabalho enquanto o homem cuida do lar. E vejam, meus irmãos, muitas dessas questões, não é errado a mulher trabalhar fora de casa, não é errado a mulher muitas vezes dividir algumas tarefas com seu marido, mas esse tipo de entretenimento, esse tipo de comunicação, esse tipo de mensagem começa a tornar natural a ideia de que o comportamento da mulher, o papel da mulher, o ministério da mulher não está vinculado ao ambiente doméstico. Não deve estar marcadamente acoplado ao ambiente doméstico. Sendo que na Bíblia nós vemos que a mulher, o grande ministério da mulher é o seu lar. E nós percebemos isso ao longo de toda a Bíblia. Mas as mulheres têm sido convidadas a abandonar o lar e a seguir os seus sonhos profissionais, as suas carreiras profissionais, deixando para ter filhos com 40, 50 anos, quando querem ter filhos, abandonando a ideia de casamento, correndo atrás de formação acadêmica. Não é errado a mulher estudar, as mulheres devem estudar, mas assim como o homem deve se preocupar em seu ministério doméstico também, como Pedro vai falar daqui a pouco, que os maridos devem ter uma postura adequada, as mulheres devem se preocupar também no desempenho do seu papel doméstico. E aqui nós estamos falando justamente isso, que a submissão doméstica é uma ferramenta poderosa de testemunho. Então aqui nós já começamos a ver um contraste
entre o papel da mulher dentro da Escritura e o papel da mulher na sociedade contemporânea. E vai haver um choque disso, não tem jeito. O movimento feminista tem crescido, tem invadido as igrejas, tem sido proclamado aí a plena voz no entretenimento, na mídia, em vários ambientes, e nós como crentes precisamos saber como responder a esses movimentos que se colocam diante de nós. Muito bem, e qual parece ser o problema aqui principal que essas esposas estavam enfrentando? Possivelmente, isso no primeiro século também acontecia, as mulheres seguiam a religião do marido. Então, quando o marido se convertia, todos da casa, ele era o líder da casa, todos os súditos, os servos, a família toda, os filhos, a esposa, tendiam a seguir a religião do marido. Qual era o problema? Muitas mulheres estavam se convertendo ao cristianismo e continuavam casadas com incrédulos, com homens que eram seus maridos, mas não eram crentes. E a grande questão que se colocou na mente daquelas mulheres era a seguinte: o que nós vamos fazer agora? Será que nós devemos ser subversivas e desobedecer aos nossos maridos? Será que nós devemos nos separar dos nossos maridos? Como nós vamos reagir dessa relação matrimonial com o nosso marido incrédulo? E essa questão que as mulheres levantaram lá atrás é uma questão que ainda é levantada hoje. Muitas mulheres se casam incrédulas, casal incrédulo, elas se convertem ao cristianismo e se veem numa situação difícil, num aparente dilema. Como que eu vou servir a Deus se o meu marido não é um crente também? O que eu devo fazer? Eu vou me separar? Eu devo obedecê-lo? Como eu vou dividir a atenção entre as coisas da igreja e ele? Como eu vou fazer isso? Então nós percebemos aqui esse dilema. E esse dilema era um dilema que Paulo também lidou. Se vocês lerem rapidamente comigo 1 Coríntios capítulo 7, vocês vão perceber que esse dilema era um dilema comum numa sociedade onde os maridos, ali você tinha um patricentrismo, onde o homem era a figura central dentro do lar e com ele toda a família junto. As esposas se convertiam ao cristianismo, não seguiam mais a religião pagã e elas se viam num dilema. E Paulo teve que lidar com algo parecido em 1 Coríntios capítulo 7. Olhem o versículo 13, 1 Coríntios 7, 13, olha só. E a mulher que tem marido incrédulo, parece ser o caso de 1 Pedro também, a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixa o marido. Ou seja, se você é uma mulher cristã, que se converteu ao cristianismo depois de casada, veja, a Bíblia não aprova a união de crente com incrédulo. A Bíblia não aprova esse tipo de união, mas às vezes a pessoa casou sendo incrédula e depois se converteu, uma das partes se converteu. O que Paulo fala aqui? Olha, se a parte incrédula quer conviver, não quer se separar, fique com ela. Não seja você o proponente do divórcio, da separação. E o versículo 14 diz assim: porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Douta sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Veja, aqui Paulo está falando não que o marido incrédulo é salvo pela esposa, ou que os filhos são automaticamente salvos, não é isso. Aqui é uma questão de santificação em termos de comportamento, em termos de influência. A mulher cristã influencia positivamente seu marido, assim como influencia positivamente seus filhos também, pela ética cristã, pelo comportamento cristão exemplar, pela moral cristã. Então o lar todo é influenciado por esse cristianismo posto em prática, por essa fé cristã posta em prática. Então Paulo fala, não se separe. Não se separe. Se a pessoa quer ficar com você, não se separe. E ele fala, porque o marido incrédulo é santificado pela esposa e vice-versa. E aí, versículo 15, 1 Coríntios 7,15. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Ou seja, o que Paulo está falando aqui, esse texto é muito mal interpretado. O que Paulo está falando, olha, se uma esposa casado com um marido incrédulo e o marido incrédulo quer ir embora, a esposa não deve segurar.
E aí Paulo fala, vocês foram chamados para viver em paz. Ou seja, vocês não devem ficar brigando para estar ali juntos, forçando a questão, já que o marido incrédulo não quer ficar com a esposa sendo crente. Não quero, não dá, é um incômodo para mim, isso é totalmente diferente da minha religião, eu não consigo conviver com isso, eu quero ir embora. Nesse caso, a esposa ela não tomou a iniciativa, a esposa crente, a parte crente não tomou a iniciativa no divórcio. Então, a outra parte decidiu ir embora, ela pode ir embora. E aí alguns defendem nesse caso, é possível o recasamento, mas isso é forçar o texto. O texto não diz isso. O que o texto fala é que a pessoa ela não está mais debaixo das obrigações do convívio do casamento. É isso que o texto fala quando fala que nós não estamos mais debaixo da servidão. Né? É você não estar mais ali debaixo das obrigações do casamento. Então, muitos pastores sérios, inclusive, defendem o recasamento nessas circunstâncias, mas é uma impressão imposta ao texto, não é algo que o apóstolo Paulo quis dizer. A Bíblia reprova o recasamento em quaisquer circunstâncias, porque mesmo quando há o divórcio, a pessoa continua sendo casada. A pessoa continua tendo um vínculo que só é dissolvido com a morte. Então nós percebemos que o apóstolo Paulo estava lidando com uma questão parecida com o cenário que 1 Pedro desenha para nós. Uma esposa crente que era casada com um marido não crente. E no caso de 1 Pedro 3, pode ser que isso envolvesse algum tipo de sofrimento a essa esposa. Talvez o marido... naquela cultura, antes o pai, né, o homem da casa, tinha poder de vida, poder de morte em relação à esposa ou à filha em algumas circunstâncias. E talvez, nesse caso, o marido estivesse aí fazendo a esposa sofrer. Pedro, então, nos dá uma direção. Como deve essa esposa se comportar dentro desse contexto? Qual deve ser a postura dessa mulher? E então Pedro diz, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. De novo, aqui aquele verbinho, hipotasso, que é sujeitar-se, colocar-se debaixo de uma autoridade superior, voluntariamente, de livre vontade. E nós precisamos aqui começar a desfazer alguns nós que o feminismo tem feito sobre essa submissão doméstica. E aqui nós começamos a traçar um contraste entre o que o feminismo prega e o que a Bíblia prega. Quando nós lemos aqui sobre ser submissa a vosso próprio marido, nós precisamos entender que Pedro está falando de uma hierarquia funcional. Nós já tratamos disso lá atrás, quando estudamos a sujeição às autoridades. Deus instituiu uma hierarquia funcional em várias esferas. Nós temos uma hierarquia funcional do governo, nós temos uma hierarquia funcional de chefes e servos, de chefes e funcionários, nós temos uma hierarquia natural de pais e filhos. Dentro da própria Trindade existe uma hierarquia funcional, veja, uma hierarquia funcional, não ontológica. Não é que o pai é maior que o filho ou mais Deus que o filho, não é isso. Mas as funções que cada pessoa da Trindade desempenham ao longo da história aqui, na história da salvação, por exemplo, eles têm uma hierarquia funcional. O filho se sujeitou ao plano do pai. E o Espírito Santo se sujeitou ao envio do pai e do filho, a ser enviado pelo pai e pelo filho. Então nós temos uma hierarquia funcional aqui. Não é que o pai é maior, mais Deus que o filho, ou que o chefe é mais humano, superior, um super-humano em relação ao funcionário, ou os governantes são mais humanos, melhores, maiores do que os civis. Não é isso aqui. Nós temos uma hierarquia funcional. E Deus imprimiu essa hierarquia funcional em várias esferas, inclusive na esfera doméstica. Nós percebemos isso. Veja, por exemplo, Efésios capítulo 5. Veja como essa hierarquia funcional, ela é impressa no lar, ela é impressa também na igreja, onde nós temos uma liderança masculina e não feminina, e nós temos uma hierarquia funcional dentro de casa, onde o marido é o líder e a esposa é a auxiliadora. Veja Efésios capítulo 5, versículo 22, olha só. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher,
Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Ou seja, Paulo está dizendo aqui em Efésios, há uma estrutura hierárquica, funcionalmente falando. Nós temos a mulher e nós temos o homem. O homem é o cabeça da mulher, é aquele que lidera, é aquele que vai à frente, é aquele que comanda. E a mulher deve se sujeitar a isso. Mas, notem bem, essa hierarquia funcional não implica em uma inferioridade intrínseca. O fato do homem ser instituído por Deus como líder dentro de casa não significa que a mulher é inferior ao homem. E desde Gênesis nós percebemos isso, porque o texto bíblico é claro em falar que Deus fez macho e fêmea à sua imagem e semelhança. Os dois, tanto homem quanto mulher, são feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós percebemos isso. Nós percebemos que quando Deus faz da esposa uma auxiliadora, as nossas traduções tendem a diminuir o peso dessa palavra, dando uma ideia de inferioridade, mas não é isso. No Antigo Testamento, o próprio Deus é chamado de auxiliador de Israel. É aquele que protege, é aquele que vai ao socorro de Israel, é aquele que defende seu povo, é aquele que luta pelo seu povo, é aquele que toma as dores do seu povo. Esse é o auxiliador de Israel. Então vejam que esse termo não visa menosprezar ou diminuir a mulher. Pelo contrário, o uso dessa expressão no Antigo Testamento nos mostra que a mulher é exaltada. Ela é atribuída a ela uma expressão que depois, no resto do Antigo Testamento, é atribuída ao próprio Deus. De novo, fazendo cair por terra a falácia da Bíblia machista. Isso não tem nada a ver. Então, nós percebemos que a posição hierárquica funcionalmente, essa hierarquia funcional, a posição que alguém ocupa nessa hierarquia funcional não diminui o seu valor intrínseco. E por que nós precisamos enfatizar isso hoje em dia? Porque as pessoas têm abusado das posições sociais que elas ocupam para diminuir ou pensar que as pessoas abaixo têm um valor intrínseco menor. Então as pessoas que são mais ricas têm feito alguns abusos em relação àqueles que são mais pobres. Vocês devem ter acompanhado essa semana aquele episódio do rapaz, do entregador do iFood, que foi humilhado por um rapaz que fez o pedido ali no aplicativo. E você tem um caso de alguém que acha que por estar numa posição superior, uma posição hierárquica superior, uma posição social superior, tem um valor intrínseco, é mais importante intrinsecamente, é mais valoroso intrinsecamente do que aqueles que estão numa posição diferente, numa posição menor. Isso não pode acontecer. Assim como também muitos homens pensam que por serem homens estão numa posição hierárquica superior e por isso desmerecem as mulheres, achando que elas têm um valor intrínseco menor. Isso não é verdade. Nós precisamos resguardar a verdade de que Deus fez todos os seres humanos como imagem e semelhança. Mesmo o pecado tendo desfigurado essa imagem e semelhança, ainda assim, homens e mulheres são feitos à imagem e semelhança de Deus. Então nós precisamos resguardar esse princípio. E lembrar que uma hierarquia funcional não implica numa inferioridade intrínseca, numa inferioridade ontológica, que diz respeito ao ser, ao intrínseco da pessoa. Nós precisamos fazer essa distinção. E então aqui nós temos essa estrutura que Deus criou, onde você tem a esposa e o marido liderando e a esposa sendo submissa, auxiliando ao seu marido. E aí o texto continua, nós vamos parar por aqui, onde Pedro fala que as mulheres devem ser submissas ao próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então aqui nós percebemos o poder do testemunho prático. É isso que nós temos defendido aqui, que a submissão doméstica é uma poderosa ferramenta de testemunho cristão, e esse testemunho, a primeira característica é que ele deve ser prático.
Mas nós vamos trabalhar um pouco mais disso na próxima semana. Hoje eu só quis apresentar a vocês alguns pontos e contrapontos entre essa verdade bíblica e o mundo que está ao nosso redor. Eu quero terminar lembrando a vocês, meus irmãos, que foram essas mulheres submissas a seus maridos, essas mulheres que no seu testemunho silencioso, mas muito poderoso, foram essas mulheres que fizeram com que o cristianismo fosse não apenas preservado, mas fosse adiante. Nós vemos no próprio ministério do Senhor Jesus as mulheres trabalhando de maneira ativa e de maneira abundante. Nós temos mulheres sustentando os apóstolos, nós temos mulheres ajudando no ministério de Jesus. Quando você vê o livro de Atos, você vê que a igreja se reunia, você vê a presença de mulheres ali. Então a igreja nunca foi machista. O que acontece é o seguinte, ao longo da história, desde as sociedades pagãs, você tem uma evolução na proteção da mulher em muitas áreas. Muitas sociedades evoluíram consideravelmente nisso. A questão é que apenas o cristianismo resguarda o valor da mulher em sua integridade por ser uma questão teológica. Para nós, a igualdade ontológica, intrínseca, entre homem e mulher, do valor do homem e da mulher, é resguardado na criação, na doutrina da criação. Enquanto que o movimento feminista acaba endeusando a mulher, muitas vezes fazendo-a superior até mesmo ao homem. Então nós precisamos ter cuidado de não adotar essas filosofias, essas ideologias, a fim de obter proteções e vantagens para as mulheres. Nós devemos fazer como essas mulheres aqui de 1 Pedro deveriam fazer, pelas suas ações e pela pregação silenciosa do Evangelho, e quando oportuno, a pregação verbal do Evangelho, essas mulheres impactaram o mundo. De maneira que se hoje nós temos uma sociedade onde é possível nós falarmos sobre o valor e a dignidade da mulher, nós devemos isso ao cristianismo e não ao feminismo. Então o meu desafio para você é que se você ainda apoia a sua fé nessas ideologias, se você ainda apoia a sua esperança nessas ideologias, você abandone isso o mais rápido possível. É Cristo e é somente o Evangelho que restaura o entendimento correto, que dá um horizonte certo, a lente correta para que nós possamos interpretar a função do homem e da mulher na criação de Deus e o valor intrínseco da mulher e do homem na criação de Deus. É apenas quando nós abandonamos as nossas visões de mundo e adotamos as lentes da palavra de Deus que nós conseguimos então fazer com que as coisas se encaixem devidamente. Não são as ideologias que nos explicam o mundo ao nosso redor, é a palavra de Deus. É o próprio Criador que nos diz como devem ser as coisas. É o próprio Criador que fala que os homens devem proteger as mulheres e que as mulheres devem sujeitar-se aos homens como auxiliadoras, ajudando-os, potencializando o ministério deles e fazendo com que esse ministério aconteça em santidade, em produtividade e em zelo. Então, abandone essas ideologias. Olhe para o Evangelho. Reconheça que essas ideologias elas são manchadas pelo pecado, elas são forjadas pelo homem e, portanto, elas são marcadas pelo pecado e elas não te levam a lugar nenhum. Elas não vão te levar a lugar nenhum. É o verdadeiro Evangelho que diz que Cristo morreu na cruz por pecadores como eu e você. É esse Evangelho que serve tanto para homens como para mulheres, como Paulo fala em Gálatas capítulo 3. É esse Evangelho que preserva o valor da mulher e que coloca a mulher numa posição privilegiada, segura, resguardada, tão diferente das sociedades pagãs dos primeiros séculos e tão diferente do feminismo dos nossos dias. E na semana que vem, nós continuamos falando a respeito desse testemunho doméstico, que é prático, valoroso e consolidado.